Romanos 12, verso 1 e 2. Vamos lá? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Amém. Vamos ler agora em 2 Coríntios, você passar aí mais um pouquinho as folhas da sua Bíblia. É bom ler a Bíblia, não é? É bom ler a Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 3, depois de Romanos, tem 1 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, somente. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Mas todos nós, isso é Paulo falando, o apóstolo Paulo falando, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém. Paulo falando sobre a imagem, né? Agora, no livro de Pedro, né? 2 Pedro, deixa eu só confirmar aqui, 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro é lá quase que no final da Bíblia, depois de Hebreus, 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, poderíamos até ler todo o capítulo, mas vamos ler no versículo 3 até o 8. 2 Pedro, capítulo 3, verso 3 até o 8. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência temperança, e a temperança paciência, e a paciência piedade. E a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos fechar nossos olhos e fazer uma oração somente. Senhor Deus, nós te agradecemos nessa manhã, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui na sua presença. E podermos contemplar, ó Deus, essa imagem perfeita de Cristo, podermos contemplar a tua face nas Escrituras e na mensagem. Porque foi a tua promessa que quando chegasse naquele grande dia, no tempo do fim, que nós o veríamos face a face. E esse é o real sentido de vermos o Senhor face a face, é através da fé, da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas estão querendo ver Jesus Cristo face a face em uma forma literal, mas nós o estamos vendo nessa manhã, através do novo nascimento, do batismo com o Espírito Santo, o novo nascimento, que mostra
que revela o Senhor através das Escrituras e da mensagem. Senhor, muito obrigado. Continua, Senhor, abençoando a cada irmão, a cada irmã que está sentado aqui, que veio para ouvir a Tua palavra. Isso é um privilégio muito grande, estar aqui para ouvir a palavra. Possa o Senhor nos ensinar e nos alegrar e nos dar um tempo maravilhoso em Tua presença enquanto ouvimos a palavra. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos para a Sua glória. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de hoje falar um pouquinho, se Deus assim permitir, nos ajudar, sobre a construção do corpo de Cristo. A construção do corpo de Cristo, dessa imagem de Cristo. E aí, com isso, eu creio que nos ajudará a entender ainda mais, não é? Porque eu sempre estou, às vezes até alguns irmãos compreendem de forma assim, falam assim, mas vocês já chegaram num ponto que vocês já sabem tudo e não vão aprender mais, não é? Então, e isso aí não é um bom espírito. E isso aí, se a palavra, eu já tenho dito isso e continuo dizendo, se a mensagem, se Deus tivesse um limite onde parar, ele não seria Deus. Porque Deus ele não tem limite onde parar. Deus não para, ele não tem fim, ele é eterno. Ele é a eternidade. Deus não para. Não tem como você entrar em Deus e chegar num ponto e dizer assim, parou, Deus parou. Não tem como, isso é impossível. Então, eu sempre peço a Deus, e eu creio que vocês também são assim, e sempre peço a Deus para aprender mais, para que Ele me ensine mais. Sempre. Eu nunca vou deixar de fazer isso. Senhor, me ensina. Mesmo quando eu estou lendo coisas que eu já sei, que Deus já nos ensinou, que aquilo ali está batido e batido por pregações e pregações. Quando eu volto àquelas escrituras, eu sei que ali eu não estou lendo um jornal nem uma revista. Eu estou lendo Deus. Eu estou lendo a palavra de Deus. E ela é uma fonte transbordante. Você já viu uma fonte transbordante? Aquela água que flui ali naquela fonte, ela nunca vai ser a mesma água. Aquela água nunca é a mesma que fluiu no dia anterior. Ela é uma fonte transbordante. Aquela água sempre se renova. Sempre vai ser uma água nova. Nunca vai ser aquela água que fluiu ontem, ela volta e flui de novo. Não. Então, se Deus tivesse um lugar de parada, Ele não seria Deus. Nós não poderíamos ter descanso porque Ele não é Deus. Mas justamente porque Ele é Deus, nós descansamos na Sua palavra. Então, eu estava pensando, até mesmo os irmãos que às vezes a pregação é feita, mas às vezes essa mensagem não é fácil de entender. Eu estava conversando com o irmão Damião, irmão Alexandre outro dia, e estava falando disso. Essa mensagem não é, irmãos, para qualquer um. Essa mensagem não é fácil de entender. E não tem explicação do púlpito que possa fazer você entender a mensagem. Nós pregamos aqui porque é nosso dever fazer isso, não é? No sentido de ajudar os nossos irmãos que estão conosco, que estão ali ao nosso lado. Então nós precisamos pregar. Aqueles que têm o dom para pregar, Deus tem né, de certa forma tratado com aquele irmão nesse sentido, ele tem que pregar a mensagem. Agora, nenhuma explicação que nós dermos aqui vai abrir o seu entendimento. Nós pregamos para que você ouça a mensagem. E quando você ouve a mensagem, aguça a fé. Porque a fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Se você não ouvir a palavra, não tem como a fé ser aguçada, ser sacudida. A fé tem que ser sacudida. E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E a Bíblia diz assim, ouvir a palavra de Deus. Então até me lembra de, por exemplo, quando o eunuco,
estava na carruagem e ele estava lendo sobre Jesus, estava lendo o livro de Isaías, do profeta Isaías. E aí ele não entendia de quem o profeta Isaías estava falando. E essa escritura é muito, muito bonita, muito maravilhosa. E ele não entendia o que o profeta Isaías estava falando. Quem é esse homem que o profeta Isaías está falando? Quem é esse homem? Não é? Um filho nos nasceu. Ele não sabia, o eunuco não sabia que tinha nascido um cordeiro. Jesus Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não sabia. Ele não conhecia isso. E ele perguntava para ele mesmo, como eu... Quer dizer, sem entender o que ele estava lendo, ele não podia ter fé. Aí o Espírito Santo, o Filipe estava numa outra cidade, num outro lugar, e o Espírito Santo, vendo lá o eunuco, lendo as Escrituras sem entender, foi até Filipe, falou a Filipe, transportou Filipe para aquela outra cidade, onde estava o eunuco, levou ele até a carruagem e fez com que Filipe conversasse com ele. E aí Filipe chegou lá e perguntou para ele, a primeira pergunta que Filipe fez foi assim, entendes o que lês? Quer dizer, você entende o que você está lendo? E ele disse assim, não entendo. Aí ele disse para Filipe assim, como posso entender se não há quem me explique? Então a explicação que é dada é bom para isso, para ajudar os irmãos. Agora, só quem pode abrir o entendimento é o Espírito Santo. Por isso que Mombrana diz, sempre busque o Espírito Santo. Sempre quando você ler a Bíblia, peça a Deus. Eu sempre tenho dito isso e vou continuar dizendo. Leiam a mensagem, leiam. Independente deste culto que nós estamos tendo aqui, todos os domingos. Leiam a mensagem. Às vezes eu não tenho tanto tempo para ler a mensagem, por causa do trabalho, por causa de outras coisas. Mas eu sempre pego, às vezes, eu já disse isso uma vez, eu pego nem que seja um versículo da Bíblia, da mensagem, um parágrafo da mensagem, ou um versículo da Bíblia, e leio e sento e leio. Depois eu fico meditando naquilo, e às vezes Deus fala com você através de 1.000 parágrafos. Então, leiam sempre a mensagem. Meninos, meninas, vocês estão me ouvindo? Leiam a mensagem. Leiam. Vocês têm a escola, vocês têm os afazeres, ou um curso, ou alguma coisa, e vocês devem fazer isso mesmo. Estudar, fazer curso, procurar melhorar a sua vida aqui nesse mundo, enquanto vocês estão vivendo aqui. Isso é muito bom. Agora, leiam a mensagem. Por exemplo, nesse estudo que nós vamos ter hoje, o irmão Brana fala sobre o patamar da ciência, que é aqui na era de Martim, a ciência. E o irmão Brana diz assim, não a ciência deste mundo. Ele diz assim, você não precisa de 4 faculdades e universidades para ter essa ciência, porque essa ciência não é deste mundo. Essa ciência é a ciência de Deus. Então você não pode confundir as coisas. Agora, não obstante isso, o irmão Brana incentivou as crianças a estudar. Estudem. Mas não baseiem a sua vida espiritual nisso. Não fique emaranhado nisso. Porque isso não vai te levar a nada em relação a Deus. Nada. Não acrescentem nada. Mas busquem o Espírito Santo. Então eu digo, meninos, meninas, leiam a mensagem. Joga bola de gude? Joga bola de gude. Ah, mas eu gosto de jogar. Jogue bola na rua, chuta. Eu já arrebentei muito a cabeça do dedo na rua. E aí, mas meu Deus, mas era gostoso. Era gostoso tomar banho de chuva na rua, que é muito perigoso, não se deve fazer isso. Mas eu tomava banho de chuva na rua e jogava bola, estourava a cabeça do dedo. O menino, a menina deve fazer isso sim. Mas quando você acabou a brincadeira, entrou dentro de casa, ao invés de você se dedicar a outras coisas, pega a mensagem, leia a mensagem. Leia a mensagem. Porque isso aqui é o teu companheiro maior. É o teu companheiro maior. Maior do que o seu pai e a sua mãe.
Porque os maiores companheiros que nós temos nessa vida são os nossos pais, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso marido, a nossa esposa. Mas esse companheiro é maior do que tudo isso. Então leiam a mensagem, não deixem de ler a mensagem. Mesmo que você venha aqui, ouça a pregação, mas leia a mensagem, leia a Bíblia. Compare a Bíblia com a mensagem, ponha ela ali, ó, uma ao lado da outra. E compare aquilo que você está lendo na Bíblia com aquilo que o profeta disse na mensagem. E aí o Espírito Santo, ele vai abrindo o seu entendimento de forma simples. Você está entendendo, irmã? De forma simples. De forma simples. E aí quando você vem na pregação, quando você chega aqui, de repente o pregador vai estar aqui pregando e vai falar assim uma coisa. Olha, isso assim, assim. Pum, quando ele falar aquilo estala na sua alma. E aí você, olha, isso eu li em casa. Eu li lá e agora eu estou entendendo por que isso. Então é uma coisa, Deus usando essas coisas para tratar com a gente, para nos ajudar. Mas às vezes, a gente deixa de ler a mensagem. Deixa de ler. E o irmão Brana disse, eu não vou ler aqui, mas eu estou até com a mensagem que ele diz isso, na mensagem intervalo. Ele diz assim, se vocês o estudam, vocês mesmo em casa, ele fala assim, vocês o entenderão melhor. Se vocês estudarem em casa. Por exemplo, os 7 selos. Por que tanta gente tem problema com os 7 selos? Tem tanta gente com problema com a vinda do Senhor. Por isso que nós vamos falar um pouquinho essa manhã sobre a imagem. Né? A imagem é isso aqui. Isso aqui, eu sempre tenho dito, é um diagrama lá na igreja, na nossa igreja lá. Eu pretendo, se Deus nos ajudar, não sei se o irmão Damião e o irmão Alexandre e vocês vão concordar, mas eu pretendo mudar. Eu até falei com a minha esposa para a gente ver se consegue mudar esse quadro. Que esse aqui foi um quadro assim, foi um rascunho, né? Que a gente fez para poder ajudar a gente a entender melhor aqui as pregações e tal. Mas lá eu estava pensando em fazer um maior e mais elaborado. Eu tenho um programa e eu aprendi a usar esse programa e que a gente pode fazer, irmão Alexandre, mais elaborado, mais bonito, mais com as letras melhores e tal, e vai ficar muito bonito lá. E fazer bem maior, para que a visão das pessoas seja também melhor quando a gente estiver pregando e explicando sobre aqueles assuntos, né? Sobre a mensagem. Então, o irmão Brana, ele diz, se vocês estudarem e procurarem compreender a vinda do Senhor, os 7 selos, o arrebatamento, a ressurreição e toda a mensagem, se vocês estudarem em casa, vocês vão compreender melhor. Então, o irmão Brana, isso aqui foi um diagrama que ele fez, é um diagrama isso aqui, que ele fez para representar a estatura de Jesus Cristo, a estatura do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o título desse diagrama é A Estatura de um Homem Perfeito. Não é a estatura de um homem natural. É a estatura de um homem perfeito. E só existe um homem perfeito. Quem é esse homem perfeito? É Jesus Cristo, é Cristo. Então, o irmão Brana ensina na mensagem como é que foi o desenrolar do crescimento dessa estatura, do crescimento desse homem. Como ele se desenvolveu, foi construindo essa imagem. Essa imagem foi construída. E o irmão Brana diz que Deus não constrói essa imagem sozinho. Ele não constrói essa imagem, de certa forma ele constrói sozinho? Constrói sozinho. Porque é ele que entra no lagar da ira de Deus. É ele que entra. Sozinho, a Bíblia diz que ele entrou sozinho no lagar da ira. Mas isso, de uma forma espiritual, mostra que Deus usa homens para construir essa estatura. Ele usa o homem para construir essa estatura. Então, por isso é que nós lemos aqui em 2 Pedro, onde fala, acrescentai a vossa fé, a virtude, a ciência, e temperança, paciência, piedade, amor fraternal.
Por quê? Porque foi isso que Deus fez com cada mensageiro, com cada era no decorrer desse tempo. Então, o profeta vem ensinando e mostrando que precisa haver, em primeiro lugar, em primeiro de tudo, precisa haver fé. Em Hebreus capítulo 11, está escrito assim: porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, Paulo estava falando isso no tempo que ele estava vivo. Paulo estava pregando isso em Hebreus, porque eles estavam, naquele tempo, esperando a palavra de Deus se cumprir. Paulo pregou esperando que a palavra de Deus se cumprisse no seu tempo. Então, era necessário que a era de Paulo fosse fé, fosse o tempo da fé. Por quê? Esse edifício, essa estatura, essa imagem, porque aqui é o diagrama e aqui é a imagem real. Essa foto aqui foi tirada aqui na cidade, né? Apareceu em 3 lugares aqui, ó. Prescott, Phoenix e Wilson. Foram 3 cidades do Arizona, nos Estados Unidos da América. Apareceram nessas 3 cidades do Arizona. Essas 3 cidades ficam no Arizona. E apareceu essa imagem no céu, foi vista. Não é que ela apareceu em 3 lugares. Ela foi vista nesses 3 lugares. Então, essa aqui é a imagem real. É Jesus Cristo ali. A foto, tem uma outra foto que mostra mesmo a sua barba, não é? A sua barba escura, os olhos, o nariz, e o irmão Branham aponta ali e diz assim: vejam, esse é Cristo. O irmão Branham, o papel dele era esse: introduzir Jesus Cristo na noiva. Introduzir Jesus Cristo na noiva, no tempo do fim. Então ali é um diagrama. Agora, o profeta diz que como base desse edifício tem que ter fé, porque a fé é o firme fundamento. A fé é o alicerce, é a base. Quando você constrói uma casa, tem um alicerce. Então você tem que construir um alicerce bem firme. O alicerce, a base, não pode ser fraca. Tem que ser colocar o ferro bom. Você compra o melhor ferro, o mais grosso que você puder comprar. Você faz o concreto mais forte, compra o cimento melhor, para que aquela base fique firme. Quando você tem uma base firme, que é um firme fundamento, pronto, aquela base, você espera que em cima daquela base você vai colocar outras coisas, não é? Você não vai colocar a parede, você não vai colocar todas as outras coisas que você vai colocar ali, em cima daquela base. Então a Bíblia está dizendo, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, que virão ainda. Que estão no futuro, que ainda virão. Então Paulo estava pregando, a mensagem de Paulo tinha que ser essa mensagem. Fé, fundamento, firme fundamento, mas tinha que ser forte. Por isso que quando o irmão Branham veio, ele disse assim: eu preguei como Paulo pregou. Por quê? A mensagem de Paulo era a base para tudo. Para que as outras coisas que viessem ficassem firmes ali em cima. Pudessem se basear, ter uma base fundamental, uma base firme, bem fundada. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É a prova, ou seja, você não vê aquilo, mas pela fé você tem aquilo. Sabe por que pela fé você tem? Porque fé é revelação. E revelação, o irmão Branham diz assim, a esperança. O que a esperança faz? Ela espera. Por exemplo, o irmão Damião está longe, lá em Nova Iguaçu, e eu estou esperando ele chegar aqui. Então eu estou em esperança. Eu estou esperando o irmão Damião chegar aqui. Mas a fé, porque no caminho de lá para cá não pode acontecer alguma coisa e ele não chegar aqui? Pode acontecer, mas eu tenho fé. Deus me revelou
no meu coração que o irmão Damião está aqui. Então, pela fé, eu tenho ele aqui. Eu só estou esperando, ele só vai chegar e eu sei que ele está aqui já comigo, pela fé. A fé é isso. Então, Paulo teve que pregar a mensagem fé, na era de Éfeso. Irmão Branham vem mostrando isso. Agora, não podíamos ter somente a fé. A fé não podia ficar ali sozinha. O alicerce da casa não foi feito para ficar ali, só ele. Ele foi feito para que seja colocado a parede começa a ser construída. E o irmão Branham diz que Deus, em cima da fé, Pedro disse aqui, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. Nós tínhamos que pôr atenção nisso. Por quê? Porque estava sendo construído a imagem de Cristo. Por isso que nós lemos aqui Paulo falando que todos nós, quando ele fala todos nós, não somos nós pessoas comuns, são esses 7 mensageiros aqui. Paulo diz assim, ó, todos nós com cara descoberta somos transformados na imagem, naquela imagem de Cristo. Então é por isso que quando Jesus voltou, quando Jesus veio novamente ali em 1963, tinha que ser essa imagem aqui, ó. É uma nuvem formada por 7 anjos. E esses 7 anjos eram os 7 mensageiros que estão aqui no diagrama, onde o irmão Branham ensinou. Eu estou até com a mensagem aqui, e eu já sei que vocês, muitos já conhecem. Aqui, ó. Quando o irmão Branham pregou a mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, na primeira capa da mensagem está aqui o diagrama. Isso aqui foi desenhado pelo irmão Branham. Aqui não foi desenhado por nenhum irmão. Foi o irmão Branham que desenhou para o tabernáculo para ensinar a eles essas coisas. Então está escrito aqui embaixo, aqui, ó, esta é uma cópia do diagrama que o irmão Branham desenhou e do qual faz referência em toda esta mensagem. Estatura de varão perfeito. E se você notar, se você ler a mensagem, as outras mensagens, você vai ver que irmão Branham, embora não faça referência diretamente a esse diagrama, ele faz, a mensagem fala dessa pirâmide, desse diagrama. A mensagem fala, todas as mensagens falam. Todas. Então veja bem, não podia ficar só a fé. Tinha que colocar a virtude. E a virtude, deixa eu ler aqui. O irmão Branham, tudo isso, irmãos, tudo isso, precisava de quando chegasse aqui no tempo do fim, no amor fraternal, a Bíblia diz que desceria, depois do amor fraternal, acrescente a caridade, que é o amor. Esse amor é Jesus, ó. É Ele. Ele vem para se fundir, para unir com todo esse corpo já construído. Ele vem e se une. É a fusão. Então, veja bem, é o amor de Deus. Então, o irmão Branham, ele diz assim, agora, multiplique isso por 100, ele conta uma história aqui do marido e uma mulher, e ele diz assim, agora multiplique isso por 100 milhões. 100 milhões era o amor do marido pela mulher, e da mulher para com o marido. E que se aquele homem saísse e cometesse um erro, aquela mulher, o irmão Branham conta aqui, que aquela mulher disse a ele, volte para casa se você cometer um erro, porque eu estarei lhe esperando. E ela abraçou, falou assim, eu vou te abraçar e vou te receber. O irmão Branham diz assim, porque aquela mulher amava aquele marido. E aí o irmão Branham diz assim, agora, multiplique isso por 100 milhões. Esse amor que aquela esposa tinha pelo seu marido, multiplique isso por 100 milhões. E então encontrará como o crente que se enamora de Cristo anela entrar em Cristo. Porque é um amor, e aqui vai nos mostrar, por meio destas promessas,
vai nos mostrar como, por meio destas promessas, podemos ser feitos participantes da natureza divina de Cristo. Que promessas é essas? A promessa da fé, da virtude, da ciência, da temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Que essas coisas teriam que vir em cada era, em cada tempo. Deus enviaria uma porção. A fé é uma porção de Deus para a igreja. A virtude, cada item desse é uma porção de Deus. Deus se doando à igreja. Isso é o amor de Deus. E esse amor de Deus, ele é incondicional. Deus não olhou para a noiva, para a sua futura esposa, porque durante as eras, ela não era a noiva. Ela não era a noiva. Durante as eras, ela teve erros. Durante as eras, ela falhou. Durante as eras, ela caiu. Mas Deus amou a noiva de tal forma que fez a promessa a ela incondicional. Por isso é que Deus, quando chamou Abraão, não disse a Abraão: Abraão, se tu fizeres isso, se tu fizeres aquilo. É como um pai que às vezes fala assim para o filho: ó, se você passar de ano, eu vou te dar um carro. Se você fizer isso, eu vou te dar aquilo. O amor de Deus não é assim, irmão. Muitas pessoas não entendem o amor de Deus. O amor de Deus não é assim. Nós mesmos, na nossa própria vida natural, nós não entendemos o amor de Deus. Nós achamos que temos que fazer alguma coisa para agradar a Deus. E nós não precisamos fazer nada para agradar a Deus. A única coisa que Deus quer que nós façamos, o irmão Bruno diz assim, é que creiamos. Por isso que eu disse aqui no início, leiam a mensagem. Porque a única forma de você crer é entender. Nós vamos ver o irmão Bruno falando aqui. É a única maneira, irmã, de crer, de você crer, é você entender. É a única forma. Deus não quer que você faça. Agora, mas então eu posso viver de qualquer jeito? Deus, quando você entender o amor de Deus por você, você não vai viver de qualquer jeito. Isso é natural. Isso é natural. Por isso que o irmão Brana fala do porco. Do porco. O porco é um porco. Deus fez aquele animal porco. O porco gosta da lama. O porco gosta de estar sujo. E às vezes, a gente olha, quando a gente olha como é que fala? Não é manada não, né? Tem que corrigir, tem que falar direito, porque não é manada não, né, Raquel? Manada é de quê? Eu já ia falar manada. Mas manada é de quê? É de boi? É elefante, tá vendo? Porcos também é manada, mas não tem um outro nome? Parecia que tinha um outro nome. É manada mesmo? Então tá bom. Então, a gente às vezes vê, outro dia eu estava vendo aqui um monte de porquinhos ali, aquele montão, aquela manada de porquinhos ali, juntinhos ali, e tudo sujinho. E é bonito de ver. Sabe por que é bonito de ver? Porque a gente sabe que aquilo é a natureza deles. Então o irmão Branco disse assim, não pegue um porquinho. Você pega um porquinho, lave ele, dê banho nele. Bota perfuminho nele. Bota o cheirinho, bota a fitinha rosinha nele. Tão bonitinho aquele porquinho. Aí você solta o porquinho. O irmão Bruno diz assim, ele vai direto para a lama. Primeira poça que ele achar, ele vai jogar lá. Porque nós queremos que aquele animalzinho, porque é bonito, a gente quer que ele seja como a gente quer. Mas a natureza dele é ser porco. Agora, a natureza de um cristão é ser cristão. Por isso que eu tenho pregado aqui muitas vezes. Ó, irmão, se você é assembleano, você vai ser igualzinho à Assembleia de Deus. Se você é presbiteriano, você vai ser igualzinho à igreja presbiteriana. Se você é igual ao não é? Você vai ser igual àquela igreja que você é. Por isso que o irmão Branham diz assim, as pessoas estão seguindo o homem, não estão mais seguindo o Espírito Santo.
A ponto de quando o pastor está no púlpito, ele faz assim, ele vira para lá. Eu já vi muito isso acontecer, e nós já vimos muito isso acontecer. O pastor vira a cara para o lado, todo mundo pega a mania. Todo mundo vira a cara para o lado. Porque as pessoas estão pegando a natureza do homem. Mas se você for um cristão, a sua natureza for cristã, você será igualzinho Cristo. Igualzinho Cristo. Agora, olha o irmão Brano falando. E aqui ele vai nos ensinar, nos mostrar por meio destas promessas, como por meio destas promessas, que promessas? Essas virtudes, essas 7 virtudes, podemos, como por meio dessas promessas, podemos ser feitos participantes da natureza de Cristo. Aí ele diz assim, ó, e isso nesses mesmos corpos. Não é morrer, depois quando eu morrer, eu vou ter as 7 virtudes do Cordeiro, porque aqui... Não, irmão. O irmão Branco está dizendo aqui, nesses mesmos corpos. E a primícia disso, você sabe quem é a primícia disso? É o profeta. Nós vamos ver aqui na mensagem. A primícia disso é o profeta. O profeta, veja bem, para construir o corpo de Cristo, teve que ter a fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Veja, mas esse corpo ainda aqui, ainda não estava aperfeiçoado, estava? Não. Por quê? Porque ainda não havia a voz do 7º anjo. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, não é uma trombeta no céu, um instrumento tocado, não. Muitos dizem que Jesus virá nos céus e as nuvens vão se abrir e os anjos vão vir. Tem até desenho, é bonito o desenho, mas não tem verdade naquilo. Amém. Que os anjos vão vir e e os portais do céu se abrindo e Jesus vem e aparece. Não é assim, isso não vai acontecer. São anjos, esses anjos que vêm, são esses 7 anjos. Paulo veio e tocou a sua trombeta. Quando ele tocou a sua trombeta, significa, ele pregou a sua mensagem. É um toque de trombeta. Então, nos dias da voz do 7º anjo, quem é o 7º anjo? O 7º anjo é o irmão Brana. Se você contar aqui no diagrama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deus envia um mensageiro para cada tempo, para cada era. Deus envia um homem. E ele trata e dá a sua virtude, uma porção de si mesmo, para aquela igreja. Qual é o objetivo disso? É construir a estatura. Ele está construindo a estatura dele na igreja. Ele está fazendo com que essa igreja se torne ele. Vocês estão entendendo? Deus não casa com uma igreja. O irmão Branco diz assim, ó. E isso aí a gente vê até, você repara assim, geralmente, quando você olha para o marido, você vê a esposa. Quando você olha para a esposa, você vê o marido. Não tem como alguém não olhar para mim e não ver a minha esposa. Não tem como alguém não olhar para a minha esposa e não ver a mim. Não tem como eu olhar para o irmão Alexandre e não ver a irmã Shirley. Não tem como. Não tem como você olhar para Cristo e não ver a igreja. E não tem como você olhar para a igreja e não ver Cristo. Então, ele estava construindo a sua imagem na igreja. Ele não casa com uma igreja que não tem a sua imagem. Ele não casa. Então o irmão Brana está dizendo aqui, nesses corpos mortais ele coloca essas virtudes. Essas promessas divinas, essas virtudes, ele coloca nesses corpos. Agora, vejam, ele vai construindo esse corpo que é a sua imagem na igreja.
Aí o Mombrana diz aqui, veja, agora, note, a gente tem que ser renascido. Vocês vão lembrar que Jesus chegou para Nicodemos e disse assim, ó, como é que foi mesmo? Importa que o homem nasça de novo. Nicodemos não entendeu aquilo. Você sabe por que Nicodemos não entendeu aquilo? Porque ele estava com a mente natural. A mente dele estava natural. E nós precisamos, por isso que eu li lá em Romanos, nós precisamos ser transformados. E o que é a transformação? A transformação é sermos renovados no nosso entendimento. Nosso entendimento precisa ser renovado. Quando o seu entendimento é renovado, você entende o que Jesus está falando. Nicodemos não tinha seu entendimento transformado. Então ele disse assim, ora Senhor, mas como eu posso morrer novamente e entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer de novo? É a mesma coisa que a Bíblia diz também, ó, quando a Bíblia prometeu enviar João Batista. A Bíblia diz assim, ó, que quando o profeta João Batista viesse, os montes altos seriam aplainados. E eu falo uma outra coisa que eu não estou lembrando aqui agora. Os montes serão aplainados, os montes baixos serão erguidos, levantados. Ora, vocês conhecem a Bíblia. João Batista veio, pregou a mensagem que ele tinha que pregar, anunciou Jesus Cristo, introduziu Jesus Cristo aos judeus, chamou aqueles religiosos hipócritas da época, apontou o dedo, chamou eles de raça de víboras. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Colocou eles no lugar deles, pregou a palavra. E nenhuma montanha, ali tinha muitas montanhas em volta de Jerusalém, e nenhuma montanha foi aplanada. Nenhum vale foi levantado como montanha. Nada disso aconteceu. Aos olhos naturais, isso não aconteceu. A Bíblia não diz que, enquanto João estava pregando, tinha uma montanha que estava sendo aplanada, arrancada. E tinha um vale baixo que estava sendo levantado. Isso são pensamentos naturais. O que Deus queria dizer não era isso. Deus queria dizer que aquele homem religioso, que era um homem grande, os religiosos, os grandes, as grandes montanhas religiosas, seriam cortadas. Por isso é que João Batista diz, o machado está posto à raiz da árvore. E árvore na Bíblia significa pessoas. Então, a palavra viria para cortar essas árvores. Árvores infrutíferas. Árvores que estavam levando um fruto ruim para as pessoas. Então, essas árvores seriam cortadas. Esses montes altos seriam aplainados. É isso que a Bíblia estava dizendo. Mas havia ali alguns vales baixos, bem baixos, como aquela mulher do poço. Aquela mulher do poço era um vale baixo, uma vida baixa. Mas Jesus foi lá no poço, pegou aquele vale baixo e ergueu aquele vale baixo. Amém. Levantou aquele vale baixo. Os montes altos serão aplainados, mas os vales baixos serão levantados. Então, é a mesma coisa que acontece na vinda de Jesus Cristo. As pessoas estão com a mente natural, esperando que as coisas aconteçam nessa terra e nesse céu. As pessoas querem ver esse céu se abrir, querem ver essa terra acontecer alguma coisa com ela, pegar fogo. Mas não é esse fogo natural, literal. Não é isso. É o fogo espiritual de Deus, que queima o quê? Queima os espíritos que estão nas potestades do ar. E esses espíritos de Satanás que estão nas potestades do ar são esses espíritos que vêm e trazem a mentira para a igreja. Mentem para a igreja. E a igreja, sem a revelação dos 7 selos, eles acreditam naquelas coisas e estão esperando Jesus voltar. Então, o irmão Brando diz aqui, note, a gente tem que ser renascido. Ou seja, transformado. Transformado o quê? Pela renovação do nosso entendimento. Tem que ser mudado. Olha o irmão Brana falando, ó. Eu estou lendo, perdão, irmãos, eu não disse a mensagem. Estatura de varão perfeito, parágrafo. O primeiro parágrafo foi parágrafo. Deixa eu, para depois, se vocês quiserem ler.
ajudar vocês lá. Primeiro parágrafo 14 da mensagem Estatura de Varão Perfeito. E depois do parágrafo 14, parágrafo 46 é o que nós estamos lendo agora. Agora note, a gente tem que ser renascido. Isto é, transformado. Você está vendo o que quer dizer renascido? Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Aí nós vamos ver aqui, ora, ver o reino de Deus, como é que se vê o reino de Deus? Como é que se vê? Então nós vamos, é para isso, irmãos, nós temos profeta. É para isso, o profeta veio para isso, para nos ensinar. Então, irmão Brando diz assim, ó, temos que ser renascido, isto é, transformado. Tem que haver uma mudança. Está aqui, ó, parágrafo 46. Tem que haver uma mudança. Transformai-vos pela renovação, ou seja, pela mudança do nosso entendimento. Nosso entendimento tem que ser mudado. Se você não tiver seu entendimento mudado, se você não deixar aquela bagagem denominacional que você aprendeu lá na denominação, você não vai entender a mensagem. Você vai assistir culto após culto, pregação após pregação, e vai continuar com a mente natural. Mas a mensagem veio para tirar a mente natural e colocar a mente de Cristo. Por isso que Paulo disse lá na base, olha aí a base voltando de novo. Ó. Paulo disse lá na base, no fundamento, ele disse assim, pelo que nós temos a mente de Cristo. Então o irmão Branco está dizendo aqui, veja, tem que haver uma mudança. Você diz, irmão Brana, eu conheço a tal vizinha e ela nunca tem feito nenhum mal. Ela é uma boa mulher. Ou tal ou qual homem, ele é um bom homem. Nunca fez dano a ninguém. Nunca fez nada mal. Irmão Brana diz, isso não significa nada. Pode ser um vizinho de primeira classe, mas não é um cristão até que tenha nascido de novo. Amém. Vocês estão entendendo? Está entendendo, Emanuel? Não é um cristão até que tenha nascido de novo. Então eu digo, beber, o irmão Brana diz na mensagem, você beber, devemos beber, então eu vou beber, eu posso... Não, não é boa coisa. O irmão Brana diz, pecado é incredulidade. O pecado não é beber, não é fumar, não é prostituir. Mas quando a pessoa não tem o novo nascimento, ela não consegue entender, ela vai dar lugar a essas coisas. Principalmente hoje, irmão, nesse tempo que nós estamos vivendo. Principalmente hoje. E eu tenho visto isso, eu creio que vocês também têm visto. Olha, a quantidade de pessoas que ficou muito tempo na igreja, muito tempo. Você conhece aquela pessoa há anos na igreja. De repente aquela pessoa começa, aquela mulher ou aquele homem começa a aparecer com atitudes duvidosas e bebendo no botequim. Aquela mulher começa a usar uma calça comprida e saindo pela rua ou de short e outras coisas assim. Você sabe por quê, irmãos? Não culpe aquela pessoa. Não culpe aquela pessoa. Ela não tem evangelho para sustentar ela. Principalmente hoje, quando o irmão Brana pregou a mensagem, o irmão Brana foi o último anjo, o último mensageiro antes da vinda de Cristo. Ele veio anunciar essa vinda de Jesus Cristo e depois disso não tem mais mensageiro. Por isso que o Espírito Santo disse ao profeta, armazene alimento para o tempo. Ora, alguém com a mente natural pode pensar assim, mas como? Se o tempo acabou, como que o irmão Brana vai armazenar alimento para o tempo? Para o tempo, porque esse mundo, isso é a prova de que esse mundo vai continuar do jeito que está. Porque nascerão filhos dos meus filhos, filhos dos meus netos, filhos dos meus tataranetos, e assim vai. E essa mensagem tem que chegar na mão do Filho de Deus. Ele tem que saber que Deus enviou um profeta. Ele tem que saber, irmã, que Jesus Cristo desceu na terra novamente e andou aqui na terra. Ele tem que saber que o tempo da igreja terminou e agora é tempo de selamento, entrar em Cristo. Selados. Por isso que a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados. Cada um mensageiro, cada era, foi selada naquilo que eles receberam, até o dia da redenção.
Então, olha o irmão Branham falando, ó. Vamos continuar aqui, ó. Então, aquela pessoa pode ser um vizinho muito bom, uma pessoa que vai à igreja todo domingo. Mas o irmão Branham diz assim, ó, não pode ser, isso não significa nada. Pode ser um vizinho de primeira classe, mas não é um cristão até que tenha nascido de novo. Jesus disse, em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver, presta bem atenção nisso, ó, não pode ver o reino de Deus. Essa escritura está em João, capítulo 3, verso 3. A irmã Branham diz aqui no parágrafo 47, ele diz assim, ó, agora, ver quer dizer entender. Vocês estão vendo? É isso que quer dizer ver. Não é ver com os olhos naturais. Eu vejo a vinda de Cristo, mas eu não vi Jesus. Eu não vi quando desceu lá, quando aconteceu ali. Eu não vi com os meus olhos. Você não viu com os seus olhos. Mas você entendeu pela mensagem, entendeu pela voz do sétimo anjo que Jesus Cristo já tem vindo. Aleluia! Como Daniel disse, eu entendi pelos livros que o tempo determinado por Deus para o cativeiro de Israel já estava terminando, só faltava 2 anos para terminar. Entendi pelos livros. E aqui estão os livros. Aí agora me faz voltar. Eu trago as mensagens, mas eu falo assim, não, eu vou procurar me manter ali, mas não vou nem ler aquelas mensagens, irmão Damião. Eu venho assim, mas aí chega aqui, precisa ler, para que a gente entenda. Veja aqui, ó. Olha aqui, ó. Entendi pelos livros. Guarda isso aí. Olha aqui, irmão Branham falando, ó. Ela fala assim, não vou ler, mas tem que ler. Aqui, ó. Entendi pelos livros. E você entende agora pelos livros, pela mensagem. Olha o irmão Branham falando, ó. Agora, vê você, mensagem intervalo, parágrafo 21. Agora, vê você. O mistério deste livro, com 7 selos, será revelado no tempo da mensagem do anjo da 7ª era da igreja. Então veja bem aqui, ó. Esse diagrama é o livro. Esse diagrama aqui, ó, é o livro. Que livro é esse aqui? Que livro é esse? Esse aqui é o livro da vida. É o livro onde contém os nomes dos eleitos de Deus. Veja bem, irmão, como é que isso é um plano. Veja. Agora, eu olho nesse livro, eu vejo meu nome? O Moisés olha nesse livro, vê o seu nome, Moisés? Hã? Você olha nesse livro, vê o seu nome? Irmão Alexandre, você olha nesse livro e vê o seu nome? Não. Eu olho nesse livro e não vejo o meu nome. Mas em que tempo que você nasceu? No tempo do fim, no final. Quando você olha para o último tempo, você olha e vê que nome? Branham. Então, esse ministério, isso aconteceu em todas as eras. Quem nasceu no tempo de Paulo, quando olhava nesse livro, ia ver um mensageiro chamado de Deus para representar aquela igreja naquele dia. Por isso é que o irmão Branham diz que o pecado entrou no mundo através de Adão. Adão nos representou no pecado. Porque o pecado veio através de Adão. Não foi nenhum de nós aqui que foi lá e comeu daquele fruto. Não foi nenhum de nós. Mas foi Adão. Mas Adão representou a cada um de nós no pecado. Depois que Adão e Eva cometeram o pecado, toda a raça humana veio morrendo em doenças, porque não havia doenças naquela época. O homem, Matusalém, que viveu 900 e... Eu não me lembro, que eu não sou muito bom de guardar esses detalhes, né? Mas foi 965, não é, Raquel? Eu acho que foi isso, 965 anos Matusalém viveu.
E hoje nós estamos lutando para viver 50 anos. As pessoas estão lutando para viver 50 anos. Eu tenho um garoto lá que trabalha comigo, um rapaz novo, dá até pena de ver. Eu até brinco com ele. Ele senta, 11 horas da noite ele tem que sentar, 10h30, ele tem que sentar com o pratinho dele, e ele faz bem, ele não faz errado não. Mas se torna, irmãos, uma coisa, uma fixação, aquilo chega a ser um medo, isso é insegurança. E ele senta com a comida, ele não come nada gorduroso. Ele só come frango grelhado, irmão meu. Frango grelhado. Sem óleo nenhum. Sequinho. Batata doce. Aí eu falei, rapaz, eu queria ser igual a você. Aí ele olhou pra minha cara assim e falou assim, rapaz, eu tenho inveja de você, queria ser igualzinho você. E eu não sou assim igual a você. Aí ele, quer uma batata doce? Eu falei, quero. Não, ele corta a batata doce em rodela assim grande, mas enche o prato de batata doce. Come muita batata doce. E frango grelhado, e é só aquilo a janta dele. Só aquilo. Ele não toma refrigerante. Não come determinadas coisas. Aí eu falei para ele assim, olha rapaz, eu te admiro. Eu queria ser assim igual você. Faz academia. Aí a nossa gerente um dia falou para ele assim, rapaz, que ele está ficando largo em cima e as pernas embaixo ficam fininhas, né? Aí a gerente falou assim, rapaz, você tem que engrossar, tem que malhar embaixo. Você está malhando só em cima, está ficando grosso em cima. Mas isso, irmãos, é uma paranoia. É uma fixação. As pessoas estão assim hoje, elas estão cultuando este corpo. E esse corpo, por mais que você passe o cremezinho bonito, você deixa a pele bonita, você faz o cabelo, faz tudo, mas ele vai para o pó um dia. Agora, este corpo, se eu estou neste corpo, se eu estou naquele corpo, se eu entrei em Cristo, este corpo é eterno. Amém. Aleluia! Eu disse para ele assim, olha rapaz, eu quero ser igual a você. Mas eu não consigo não. Ele falou, mas como assim? Eu falei, olha rapaz, vou te falar, você conhece aquela pedra 1, 0? Aquela pedra, porque tem a pedra 1, né, irmão meu? E tem a pedra 0, já viu a pedra 0? Se você colocar aquela pedra 0 e fizer um molho bem gostoso, com carne seca, com carne moída, bem gostoso, e fizer uma coisa, e botar a pedra 0, eu sou capaz de eu comer aquela comida e achar muito gostoso. Com a pedra 0. Eu como de tudo, falei para ele. Ele falou, rapaz, mas eu como de tudo. Aí eu brinco com ele, eu falei, rapaz, a alegria do pobre é comida. Eles ficam rindo. A alegria do pobre é comer, então nós temos que comer. E ele, não, mas é todo reservado. Né? Então, o irmão Brana, veja aqui, ó. O mistério deste livro. Isso aqui é um livro. Eu não olho para esse livro. Eu olho para esse livro e não vou ver o meu nome. Mas eu vou ver o nome escrito lá, Brana. Esse nome me representa na salvação. Por isso que, como esse nome está escrito no livro, quem tem que subir no arrebatamento é esse nome. É esse ministério. Agora, para que esse ministério vá no rapto, irmão Damião, Jesus tem que voltar e encontrar esse ministério perfeito. Não pode faltar nada. Por isso que ele tinha que ter o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu batizei como Paulo batizou. Eu preguei como Paulo pregou. Tem uma mensagem que o irmão Brando diz assim, este ministério do tempo do fim tinha que receber o batismo em nome de Jesus Cristo. Ele não podia faltar. Ele não podia ser como Lutero, que ainda batizava em nome dos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não podia. Ele tinha que ter um ministério perfeito para Jesus voltar a encontrar um ministério perfeito na terra. Senão Jesus não vem naquela era. Ele não volta naquela era para encontrar um ministério imperfeito. Ele não veio nos dias de Lutero, porque o ministério de Lutero ainda era imperfeito. Ele não veio no dia de Wesley. Ele não veio aos pentecostais. Por que ele não veio? Porque eles ainda estavam imperfeitos. Eles ainda se tornaram uma denominação, um sistema em torno dos dons espirituais e morreram. Jesus não veio a uma igreja assim. Então ele tinha que ter um ministério na terra, perfeito, toda a palavra, toda a revelação, para que Jesus venha até esse ministério.
para que o anjo forte, que desce do céu, com um pé na terra e outro no mar, esse anjo forte possa voar até esse ministério e se fundir com ele, se tornar um com ele. Isso que aconteceu. Vocês vão lembrar que quando irmão Branham, quando essa nuvem apareceu aqui, irmão Branham estava no topo da montanha, quando essa nuvem apareceu. Estava de pé lá. E ele viu os 7 anjos, e ele olhou cada anjo. Ele viu Paulo, ele viu Irineu, ele viu Martim. Eles estavam ali ressuscitados. No tempo deles, eles pregaram, morreram, foram para o pó da terra. E esperaram passar até que a última era chegasse e se cumprisse a palavra, os céus fossem abertos e eles ressuscitassem do pó da terra. Eles ressuscitaram e com o rosto descoberto, eles vieram e mostraram a imagem de Cristo. O irmão Branham diz que eram 7 anjos que formavam essa peruca. Amém. 7 anjos. Paulo está aqui. Irineu está aqui. Olha, irmão, mas só Paulo? Não. Todos que creram na mensagem de Paulo estão junto com ele aqui. Todos. Todos que acompanharam Irineu estão com ele aqui. Todos. Então, veja, o irmão Branham estava ali. Quando o irmão Branham olhou para o 7º anjo, ele disse assim, aquele 7º anjo era o mais sobressalente de todos os 7 anjos. E ele se identificava, eu me identificava com aquele 7º anjo. Por quê? Aquela era a teofania do irmão Branham. Quem era a teofania do irmão Branham? Era Cristo. Era o 7º, o anjo forte, que tem um pé na terra e o outro no mar. Veja, o irmão Branham, quando olhou para ele, aquele 7º anjo, sim, levantou suas asas e voou até o irmão Branham e fundiu com ele. Quando isso aconteceu, a voz de Deus veio e disse para ele assim, agora vá a Tucson. Aleluia. Amém. E pregue os 7 selos. Glória a Deus. Não foi o irmão Branham que falou essa revelação, Daniel, para a gente. Foi Cristo. Amém. Foi ele falando isso para a gente. Amém. Ele estava de pé no púlpito, pregando os selos, falando com a gente. Então o irmão Branham diz assim, veja, mas não esqueçam, entendi pelos livros. Não esqueçam disso, olha aqui, Vê você, o mistério deste livro com 7 selos será revelado no tempo da mensagem da 7ª era da igreja. O 7º anjo começa a tocar. Aí o irmão Branham diz assim, aqui estão as mensagens escritas nos livros e gravadas nas fitas. Então tem que ter dúvida sobre isso, gente? Não tem. Está aqui as mensagens na nossa mão, escritas nos livros e gravadas nas fitas. Ele é o 7º anjo. Ele toca a trombeta. Ele prega a mensagem. Ele revela o mistério do livro. Agora, quando a mensagem começar a ser proclamada, o mistério de Deus será consumado para este tempo. Está vendo? O mistério de Deus termina, acaba, é consumado para aquele tempo. Então eu não posso mais estar esperando alguma coisa acontecer. Porque tudo que se cumpre em relação a Deus é mistério. E tem que ser revelado. E se o 7º anjo pregou a mensagem e se consuma o mistério nesse tempo, então eu não posso esperar mais nada. É como o irmão Alexandre disse aqui domingo passado, não desiste mais pontas soltas. As pontas estavam soltas durante as eras. Lutero pregou. Ele tinha a palavra? Tinha a palavra. Mas ele ainda deixou pontas soltas. Por que ele deixou? Porque ele quis deixar? Não, porque Deus não deu a ele unir essas pontas. O Wesley é a mesma coisa. Os pentecostais é a mesma coisa. Mas, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, ou seja, pregar a sua mensagem, essas pontas soltas. Entende, irmã? Como é que é o mesmo nome da irmã? Irmã Elizabeth. Está entendendo, irmã? Quando ele prega a mensagem, essas pontas soltas, ou seja, coisas que deixaram sem conclusão, sem entendimento, elas se unem agora. Elas se fundem, elas se unem. E esse quem faz é o profeta de Deus. É por isso que nós temos que crer no profeta. E temos que ler a mensagem do profeta. Agora, continuando. Estava onde? Então nós vemos aqui. Agora, ver quer dizer
entender quando você diz, eu posso ver isso, quer dizer que você, eu não posso ver isso. É igual como se você tivesse, por exemplo, no curso essa semana, eu estava no curso lá de computador, e o professor do curso ensinou uma fórmula no Excel, no programa do Excel, onde a gente consegue descobrir o preço, se você tem ali uma listagem de preços e marcas e modelos. Então você tem ali uma listagem, você tem ali os preços daqueles carros ali, e as marcas e os modelos daqueles carros. E aí você tem uma fórmula no programa que você consegue fazer aquela forma e você não precisa ir lá olhar, porque se você tem uma lista de 1000, é igual lá na escola, né, irmã Mariana? Você tem uma lista lá, vamos dizer assim, numa escola de 1000 alunos. Você não precisa ir lá e olhar aluno por aluno. Onde está o Joãozinho? Qual é o número da matrícula aqui do Joãozinho? Não, você vai ficar olhando. Se o Joãozinho estiver lá no 1000, você vai perder muito tempo para achar o Joãozinho. Então ele ensinou uma fórmula que você digita aquela fórmula e você acha automaticamente o modelo, a marca e o valor daquele carro. E eu não estava entendendo aquela fórmula. Ele falou, gente, é difícil. E eu comecei a prestar atenção, e não entendi a fórmula. Até que eu falei, professor, explica de novo. E ele explicou de novo. E ele falou assim, olha, eu vou explicar. Ele mudou um pouquinho o jeito de explicar. Aí eu entendi, eu captei aquilo. Aí eu falei, professor, agora eu posso ver isso. Eu não via, e era muito simples. Depois que você vê. Mas enquanto eu não via aquilo, eu fiz a primeira vez, não deu certo. Eu fiz a segunda vez, não deu certo. A terceira vez, não deu certo. Mas aí depois, uma hora, eu entendi aquilo. Eu falei, agora eu posso ver isso. Então o irmão Branco está dizendo aqui, eu não posso, você diz, eu não posso ver isso. Aí o irmão Branco diz assim, quer dizer que você não o entende. Você não entende. O homem natural não pode entender porque a gente cristã grita, nem pode entender como muda a linguagem de uma pessoa e a pessoa chega a falar em línguas. A mente natural procura razoar as coisas. Que classe de truque está empregando? Há um homem falando em línguas e alguém interpretando e dizendo a certo membro do corpo exatamente o que fez e exatamente o que deve fazer. Eles pensam que há um truque nisso. Que há algo já planejado entre as pessoas. Não podem entender até que tenham nascido de novo. Parágrafo 48. E quando você é séptico, um séptico é uma pessoa que não crê, né? Não crê na Bíblia, não crê na palavra. Quando você é um séptico, da exatidão da palavra, é melhor que fique quieto até que o creia. Que é pecado? Incredulidade. Unicamente há 2 elementos que governam o ser humano. Estes são dúvida e fé. Só tem 2 coisas que pode governar a sua alma. É dúvida ou fé. Agora, o que é fé? Fé é revelação. Se você não tiver a revelação, se você não tiver o entendimento, você vai ter dúvida. E tendo dúvida, você não vai ter fé. A fé já tem, mas a esperança ainda espera. A fé já tem o rápido. A esperança ainda espera o rápido. A fé já tem a ressurreição. A esperança ainda está esperando a ressurreição. A fé já tem o novo nascimento. A esperança ainda está esperando isso acontecer. A fé já tem a vinda de Cristo. A esperança já está esperando isso acontecer. Vocês estão entendendo? A fé tem. A esperança espera. Aí o Mombrana diz aqui, veja. Fé
é o que você crê, é o que você deve crer. Fé é a substância das coisas que se esperam. Você já as tem quando tem fé, porque são reveladas em fé. Fé é a substância das coisas que se esperam. Hebreus 11. A evidência. Que classe de evidência? Uma evidência santa. Por isso, quando você diz, irmão Brana, eu creio que Deus é o curador. Se você o crê e o aceita como seu curador e não mente, mas em verdade crê pelas suas pisaduras, que pelas suas pisaduras tem sido curado, então não há nada que lhe faça tropeçar. É um assunto concluído. Agora, você pode ter esperança indo daqui para ali e de cá para lá. Vocês estão entendendo? Porque tem pessoa que ela vai de igreja em igreja. E hoje em dia isso é sinônimo de a pessoa ser espiritual. Não, eu vou em tal lugar, eu vou em tal... Não, irmãos, isso aí é falta de fé. Você sabe por que é falta de fé? Porque você está buscando de lugar em lugar, você está buscando Deus. Você está buscando Deus, mas você ainda não encontrou Deus. Você vai num lugar, você ouve uma mensagem, você fala assim, mas ainda não é Deus. E aí você vai no outro lugar e vai buscar Deus. E chega lá e descobre que ainda Deus não está lá ainda. E aí você vai para outro lugar. Agora, irmão Brana diz que quando você chega e encontra Cristo, a fé te ancora. A fé é como se fosse aquela âncora que você joga lá no barco e o barco fica parado. Pode vir a tempestade, pode balançar o barco, ele balança na água, para lá e para cá, mas ele não sai dali, porque ele está ancorado. Isso é a fé. Então, o irmão Brana diz, veja, mas quando tem fé, então o sabe, quando você tem fé, você o sabe, porque é a evidência e você já o tem. Amém. Deus está acrescentando a esse corpo essas virtudes. E a segunda coisa que ele coloca sobre a fé é a virtude. Mombrana diz, qualquer um sabe o que quer dizer virtude. E a temos que ter. E saiu virtude dele. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Paulo teve a sua virtude no seu tempo. E cada mensageiro teve a sua no seu tempo. Mas esse corpo ainda não era perfeito. Mesmo com as 7 virtudes manifestadas em cada era, este corpo ainda não era perfeito. Hebreus 11:40 diz, mas para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles fecharam a boca dos leões. Eles apagaram a força do fogo. Eles enfrentaram gigantes, como Davi. Eles fizeram isso, foram os heróis da fé. Em Hebreus está falando sobre isso. Eles fizeram as grandes coisas lá no passado, mas eles ainda não alcançaram a perfeição. Está escrito lá em Hebreus, eles ainda não alcançaram a perfeição. Por quê? Provendo Deus alguma coisa a nosso respeito, irmãos, isso era um retrato perfeito daqui das eras. Eles entraram ali nas eras, Satanás combateu contra eles. Satanás pressionou aquela igreja. Satanás esbofeteou aquela igreja. Bateu naquela igreja. Espancou aquela igreja. Mas quando chegou na última era, veio um homem com um braço forte. Um braço forte. Eu lembrei de um Alexandre que ele falou aqui outro dia. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi manifestado o braço do Senhor? A quem foi manifestado o braço do Senhor para você? Amém. Graças a Deus. Um braço forte veio e enfrentou Satanás. Colocou Satanás no lugar dele e protegeu a igreja. Provendo Deus alguma coisa melhor. Melhor por quê? Porque a mensagem do irmão Brana foi melhor do que a mensagem de Wesley, do que a mensagem de Lutero. Por que foi melhor? Porque foi mais completa, foi poderosa a mensagem. Não faltou nada. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito.
para que eles das eras que passaram, sem nós da última era, não fossem aperfeiçoados. Então veja bem, irmãos, embora essas virtudes se manifestaram em cada era, eles ainda não tinham a perfeição. Mas, quando Deus levanta o sétimo anjo, Deus coloca essas virtudes, nós vamos ver isso aqui na mensagem, essas 7 virtudes. Paulo teve a virtude dele, Irineu teve a dele, e assim sucessivamente. Mas quando vem o sétimo anjo, ele tem as 7 virtudes nele. Sabe por que isso? Porque o ministério do sétimo anjo é o ministério de Cristo. Amém. E Cristo é essa estatura. Cristo é esse homem. Você está entendendo? Cristo é esse homem perfeito. Então, se o ministério da última era tinha que ser igual ao ministério de Cristo para que ele voltasse, ele tinha que ter as 7 virtudes do Cordeiro nele. Vocês estão entendendo? Então o Mombrana vem e diz aqui, ó. Qualquer um sabe o que quer dizer virtude, e a temos que ter. Sim, se saiu virtude dele para curar a mulher que estava enferma, então ele espera que a mesma virtude esteja em sua igreja, com letra maiúscula, falando da noiva. Agora eu pergunto para os irmãos, essa virtude estava sobre o irmão Brano ou não estava? Olha, ele está, vocês estão entendendo isso, irmãos? Ele está preparando essa estatura, e ele está se moldando nessa estatura. O irmão Brana diz aqui, veja, e ele espera que a mesma virtude esteja em sua igreja, porque ele foi nosso exemplo. E se ele teve virtude para dar às pessoas, então ele espera que nós tenhamos virtude para dar às pessoas. E teve, irmão Brana, essa virtude ou não teve? Teve. Agora eu poderia ler aqui, eu não vou ler, vou pular, para a gente já ir para o término da mensagem. Porque vocês estão entendendo. Né? Vocês estão entendendo. Aí ele fala da ciência, ele vai falar de cada coisa. Se você ler isso em casa depois, você analisar cada ponto que o irmão Brana fala na mensagem Estatura de Varão Perfeito, você vai ver que essa ciência estava sobre o profeta. O irmão Brana tinha as 7 virtudes do Cordeiro nele. Tinha as 7 virtudes do Cordeiro. Por isso que o ministério dele pôde receber a vinda de Cristo. Eu poderia ler aqui ciência, e ele vai falar de tantas outras coisas, mas eu vou passar à frente. Eu quero ler aqui No parágrafo 153, ele diz aqui, veja, faz 120 anos tenho chegado até aqui, e agora unicamente estou esperando. Mas, mais adiante, encontraremos que Deus também tem vindo até aqui esperando a igreja, mas ela estará ali. Não tenha temor, ele prometeu. Temos estado esperando todo este tempo para ver a ressurreição. Olha aqui quanto tempo que esperaram. Sabe quanto tempo dura essas 7 eras da igreja? 2000 anos. Do tempo que Jesus pregou, dizendo que haveria ressurreição, até que ela se cumprisse, duraram 2000 anos. E o irmão Branco está dizendo aqui, haverá uma ressurreição. Não tenha temor. Deus a prometeu. Espere com paciência. Pode ser que você durma por um momento antes que aconteça a ressurreição. Porém, naquele dia você despertará. Ele prometeu. O que nós chamamos morte apenas é um descanso. Todos aqueles que estão dormindo em Cristo, eles dormiram em Cristo. Cada mensageiro, cada era, dormiram em Cristo. Não se pode morrer em Cristo. A vida e a morte não podem permanecer juntas. Não se pode morrer em Cristo. Nós tomamos um descanso do qual nossos amigos não nos podem despertar. Somente Ele nos pode despertar. Jó disse,
Ele chamará e eu responderei. Jó tem estado dormindo já por 4.000 anos. Olha aí, ó. O irmão Branco está falando lá na última era. No final, o irmão Branco está falando. E ele está falando assim, ó. Jó está dormindo há quase 4.000 anos. Aí ele diz assim, ó. Mas não se preocupe, ele despertará. Não se preocupe, ainda está esperando. Então vejam, ele está formando um corpo. Agora, todo corpo tem braços, tem pernas, cabeça, pescoço, são os membros do nosso corpo. Todo o nosso corpo tem esses membros. E o corpo de Cristo também tem membros. Esses membros são seus 7 anjos, seus 7 mensageiros. Aí o irmão Brana diz aqui, ó, no parágrafo 253, ele diz assim, ó, 250 vamos ler 251, uma parte dele. E agora introduzimos o sangue de Jesus Cristo. O irmão Brana está dizendo aqui, que quando um corpo, você tem um corpo e não tem sangue naquele corpo, aquele corpo está... O que acontece com aquele corpo? Está o quê? Está morto. Não tem sangue no corpo, porque o sangue é vida. Então o corpo está morto. Mas coloca sangue naquele corpo. Sangue é vida, aquele corpo vive novamente. Então o irmão Branco está dizendo, e agora introduzimos o sangue de Jesus Cristo. E isso produz o quê? A fé de Jesus Cristo. Aleluia! A virtude de Jesus Cristo. Vocês estão vendo? A ciência de Jesus Cristo, a temperança de Jesus Cristo, a paciência de Jesus Cristo, a piedade de Jesus Cristo, o amor fraternal de Jesus Cristo. Isto produz a fé de Jesus Cristo, a virtude de Jesus Cristo, como eu já falei. Irmão Brana cita aqui, tudo aqui. Agora, ele diz, e o amor de Deus, o qual é Jesus Cristo, o amor de Deus, que é a pedra de coroa, o qual é Jesus Cristo, está vendo? Ele é a cabeça que controla. O que controla seu corpo? É a cabeça. Eu penso e digo, vou virar para cá. E eu viro, porque a minha cabeça, a minha mente controla isso. E esse corpo de Cristo tem uma pedra de coroa, que é Cristo, que é a mente desse corpo. Essa mente pensa e Paulo age. Esta mente pensa e Columba age. Esta mente pensou e Lutero pregou a justificação pela fé. Você está entendendo, irmã? A mente de Cristo pensou e cada mensageiro agiu de acordo com a mente de Cristo. Porque a mente controlava aquele corpo. Vocês estão entendendo? A mente de Cristo veio no 7º anjo e fez com que ele revelasse Cristo. Revelou a imagem completa. Revelou a palavra completa. Então o irmão Brana diz aqui, veja, a cabeça controla e seus pés são o fundamento. Fé. Amém. O controla a cabeça. Ali está o homem perfeito de Deus, quando possui estas virtudes. Jesus tinha virtude, e essa virtude saiu para aquela mulher ser curada. O irmão Brana tinha virtude, e essa virtude saiu para as pessoas serem curadas. As 7 virtudes do Cordeiro estavam agora no 7º anjo, para que ele pudesse manifestar Cristo. Então o irmão Brano está dizendo, veja, ali está o homem perfeito de Deus, quando possui estas virtudes. Deus representa a sua igreja como uma noiva, e da maneira que traz a cada indivíduo a ser seu filho, e assim para assim estar na noiva. Assim também tem trazido a noiva através destas eras, olha aqui, ó, destas eras, até que culmina tudo numa só igreja. Por isso é que Jesus orou e disse assim, Pai, que eles sejam um,
assim como nós somos um. Irmãos, tem mais, acho que tem umas 20 pessoas aqui dentro, ou mais, né? Acho que tem umas 20 pessoas, 3, 6, 12, 15, 18, 19, 20 pessoas aqui dentro. Mas aqui não tem 20 pessoas. Essas 20 mentes que estão aqui dentro são mentes que creem no ministério do perfeito, do profeta perfeito, do mensageiro perfeito de Deus. Então nós somos um só. Pai, que eles sejam um, assim como nós, eu e tu somos um. E isso se cumpriu na mensagem do 7º anjo. Nós somos um agora. Irmão Branham era um com Jesus Cristo. Você olhava para o irmão Branham e via Jesus Cristo. Olhava para a esposa e via o marido. E olha para o marido e vê a esposa. Eu não tenho como olhar para Cristo e não lembrar do irmão Branham. Eu não tenho como olhar para o irmão Branham e não lembrar de Cristo. Então, ele diz assim, ó, os meus pés caminham. Por quê? Porque assim o decreta a minha cabeça. Então eu estou em pé aqui e a minha mente, eu penso na minha mente, eu vou caminhar. E os meus pés caminham. Eles obedecem à minha cabeça. Meus pés caminham. Assim é o corpo de Cristo. Os meus pés caminham, porque assim o decreta a minha cabeça. Agora, não podem se moverem como minhas mãos, porque são meus pés. 1 Coríntios 12. Lutero não pôde fazer as coisas que fazemos hoje. E tampouco os metodistas, Wesley, porque eles foram outra coisa. Foi outra mensagem. Eles não podiam fazer o que o irmão Branham fazia. Por quê? Porque foi outro ministério. Foi o ministério das mãos. Eles não podiam fazer o que a cabeça fazia. Então o irmão Branham diz aqui, veja, porque foram outra coisa. Os pés se movem, porque a cabeça manda. E a cabeça nunca diz, agora pés, vocês se convertam em mãos, orelhas, convertam-se em olhos. Vê você? Porém, em cada era, Deus tem colocado estas coisas em sua igreja. Está aqui, ó. Agora eu pergunto para você, Paulo teve a fé, Irineu teve virtude, Martim teve ciência. Martim teve as outras virtudes? Não podia, ele não podia ter. Porque o ministério dele foi para manifestar a ciência de Deus. O ministério dele foi para isso. Lutero teve paciência. Lutero teve as outras virtudes? Não. Sabe por quê? Porque o ministério dele foi exatamente para manifestar paciência. Agora eu digo, se Wesley tivesse todas essas 7 virtudes nele, Jesus não tinha vindo. O irmão Branham não precisava. Deus não precisava levantar o irmão Branham. Jesus tinha voltado no tempo de Wesley. Porque aonde estão essas 7 virtudes do Cordeiro, ali é ele. Nós vamos ler aqui daqui a pouco sobre isso. É ele ali. Vocês estão entendendo? Ali é ele. Então, veja. Porém, em cada era, Deus tem colocado estas coisas em sua igreja. E tem mostrado como exemplo que cada indivíduo, possui estas qualidades. E este ser, olha aqui, cada indivíduo forma essa imagem. Juntos eles formam essa imagem. E este ser, quando chega à sua forma completa, é a igreja de Deus que irá no rapto. Por isso, aqui é o diagrama. Aqui é só o desenho, o diagrama. Mas aqui é o real. Aqui estão todos os 7 anjos aqui, ó. É a igreja de Deus que vai no rapto. Agora o irmão Branham diz assim, ó. E este ser, de novo, e este ser, quando for perfeito, o ministério de Lutero foi perfeito? Não. O ministério de Wesley foi perfeito? Não. Mas o ministério do irmão Branham foi perfeito? Sim. Por que foi perfeito? Porque teve toda a palavra. Toda a palavra. O irmão Branham diz assim, ó. E este ser, quando for perfeito, é um servo de Deus que irá no rapto. É um servo de Deus. Não é um montão de servo de Deus. É um servo de Deus que irá no rapto. E esse servo de Deus
tem um ministério perfeito. Ele sobe no rapto. Irmão Branham sobe lá no rapto e recebe Cristo. Os selos é Cristo. Ele recebe os selos e vem no púlpito e dá Cristo para a igreja. Você tem Cristo nessa manhã, irmão. Você tem Cristo nessa manhã. Você tem Cristo. Porque Deus te deu Cristo. É um servo de Deus que irá no rapto. Glória! Agora vê o que eu quero dizer? Ali tem a coisa completa. Eu vou ler aqui a mensagem Futuro Lar, só para a gente terminar, são 12:20. Por que é ele? Nós vamos terminar com esse parágrafo. Por que é ele? Porque Deus, quando tem essa virtude num homem, Deus vem àquele homem. Você sabe por quê? Deus não vem a mensageiros. Deus não vem a reformadores. Deus não vem. A palavra de Deus, a Bíblia diz, só vem aos profetas. Então, o irmão Branham diz aqui, veja. Os joios e na mensagem Futuro Lar, 147, 148. Os joios e o trigo crescem no mesmo campo. Ambos vivem pelo mesmo sol, pela mesma chuva. Isso aconteceu aqui durante as eras. Aqui tinha joio, mas aqui cresceu, tinha trigo, mas aqui veio crescendo joio entre eles. Vivendo da mesma palavra. Por isso é que irmão Branham pregou aquela mensagem, os ungidos dos últimos dias. Ele pregou aquela mensagem por causa disso. Por quê? O mesmo sol que batia aqui nesse campo, isso aqui é um campo, é uma lavoura, foi semeado sementes de trigo. E essas sementes foram brotando. Mas veio o inimigo, o que o inimigo fez? Entrou ali no meio daquele campo e semeou a semente do joio. Então a palavra veio misturada durante as eras. Está entendendo, irmã? Veio misturada durante as eras. Por isso é que Lutero ainda batizava em nome dos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. E Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o nome do Pai? Jesus. O nome do Pai é quem? É Cristo. O nome do Filho é Jesus. O nome do Espírito Santo é Cristo. Então o nome que devia ser colocado no batismo era Senhor Jesus Cristo. Paulo estava batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Satanás jogou ali joio no meio das eras. E aí veio aquela mensagem deturpada. O evangelho veio deturpado. E aí quando chegou na era de Columba, na quarta era da igreja, que o irmão Branham chamou de a era negra da igreja. Por quê? Porque ali Satanás veio instituir uma doutrina chamada doutrina da Trindade, separando Deus em três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, fazendo de Deus três pessoas. E não existe três deuses, é um Deus. Então, veja bem, eles estavam vivendo do mesmo sol, da mesma palavra, da mesma Bíblia, mas Satanás veio e introduziu joio, semente má, semente enganosa, e a igreja veio crescendo, e os mensageiros de Deus vieram se confundindo com aquilo, até que Lutero ainda tinha o batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e não em nome de Jesus Cristo. O Wesley também batizou em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando Deus enviou o profeta veio, tomou Atos 2,38, pegou as escrituras do livro de Atos e pregou para a igreja. Não. Pai não é nome. Eu sou pai. Eu tenho ali a Gabriele, a Jéssica, tem as outras minhas duas filhas que estão longe. Mas eu sou pai. Mas eu não me chamo pai. Eu sou filho, eu tenho minha mãe. Eu tive meu pai. Mas eu não me chamo filho. Eu sou esposo. Eu tenho minha esposa. Mas eu não me chamo esposo. Quantas manifestações eu tenho, irmã, aqui na terra? Quantas você vê em mim? São 3. Pai da Gabriele, pai da Jéssica.
filho da Dona Maria Lúcia, esposo da irmã Terezinha. 3 manifestações eu tenho na terra. Mas como é que é o meu nome? Meu nome é pai? Pai é nome? Não. Filho é nome? Não. Espírito Santo é nome? Ou esposo é nome? Não. Mas como é que é o nome? Gilberto. Assim é Deus. Deus é pai? Sim, é pai da criação. Criou todas as coisas. Deus é filho? Sim, ele é filho. Porque quando teve que trazer a salvação, ele olhou do céu, olhou para a terra e não viu um justo sequer. Abraão não podia vir morrer por nós. Davi não podia vir morrer por nós. Sansão não podia vir morrer por nós. Nenhum dos profetas podia vir morrer por nós. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Pelo que Deus olhou e tomou o seu próprio braço, aleluia, Jesus Cristo, e desceu até na terra. Ele mesmo se fez carne e habitou entre nós. Então ele foi filho. O próprio Deus Pai se tornou filho em Jesus Cristo. E depois, quando ele morreu e ressuscitou, ele foi assunto aos céus, subiu aos céus, e ele entra nas eras da igreja depois. Como é que ele entra nas eras? Num corpo de carne? Não. Ele entra nas eras em espírito. E em espírito ele tem que usar um homem. Vocês estão entendendo? Em espírito ele teve que usar Paulo, ele teve que usar Irineu, ele teve que usar Martim, Columba, Lutero, formando a sua imagem durante esse tempo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Jesus falou assim, ó, ide por todo mundo, fazei discípulos das nações, batizando-as em nome. Ele não disse nomes, porque se fosse em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, seriam 3 nomes, plural. Mas ele disse em nome, leia lá na sua Bíblia quando chegar em casa. Em nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Senhor. Qual é o nome do Filho? Jesus. Qual é o nome do Espírito Santo? Cristo. Qual é o nome que as pessoas deveriam, durante as eras, serem batizadas? O nome correto? Senhor Jesus Cristo. Mas isso aconteceu? Não. Eles continuaram, porque aqui na era negra da igreja, um homem chamado Constantino criou uma estátua com 3 cabeças. E ele disse assim, é um Deus com 3 cabeças. Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. E muitos dos mensageiros de Deus, muitos dos homens de Deus, não tinham a revelação para o seu tempo e tomaram essa doutrina. Mas havia uma promessa, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, quando ele pregar a sua mensagem, todos os mistérios de Deus serão revelados. Por isso é que nós não cremos nessa doutrina. Por quê? Porque o 7º anjo veio e pregou a sua mensagem. Então o irmão Branco está dizendo aqui, ó, o joio e o trigo crescem no mesmo campo. Ambos vivem pelo mesmo sol e pela mesma chuva. Vem. Aí o irmão Branco diz assim, ó, mas se houver entre vós um que seja um profeta, eu, o Senhor, falarei a ele. E se aquilo que ele diz, presta bem atenção, ó, acontece, eu pergunto para vocês, irmãos, o que o irmão Brana dizia, acontecia? Hã? O que o irmão Brana dizia, Marta, acontecia? O que o irmão Brana falava, acontecia? Ele falou assim, irmãos, anotem na sua Bíblia, um dia nós estaremos numa rodovia, e quando o carro fizer uma curva, ali estará um grupo de pessoas, e haverá um homem com uma calça na cor tal, e ali haverá um menino caído no chão, e o Espírito Santo dirá a palavra, e aquele menino levantará, ressuscitará. Um menino que foi atropelado. E o irmão Brana disse isso, os irmãos anotaram na sua Bíblia, e isso aconteceu. Um dia eles estavam dentro do carro, havia um irmão, o irmão Brana, e atrás tinha uma irmã, e parece que mais ou 2 irmãs e mais um irmão. E eles estavam indo na rodovia, estavam indo para uma campanha, o irmão Brana ia pregar em algum lugar. E quando eles fizeram a curva, ali estava, antes deles fazerem a curva, nada tinha acontecido, nada, o carro não tinha passado da curva. O irmão Brana disse assim, irmãos, o irmão Brana mudava a face. Quando o Espírito Santo falava com ele, ele mudava a face. E ele disse, irmãos, tomem suas Bíblias. E ninguém entendeu nada, ele tome suas Bíblias. Vejam a anotação, vejam o que eu disse.
Os irmãos tomaram a Bíblia, estava lá a anotação. E ele disse assim: observem agora depois da curva. Acontecerá o que eles têm dito. E quando o carro fez a curva, lá estava um grupo de irmãos, parece que eram meia dúzia de pessoas. Tinha um menino caído no chão, atropelado, acidentado. A calça do homem que o irmão Brana falou era da cor exata que o irmão Brana falou. E o irmão Brana disse: para o carro, irmão. O irmão parou o carro na calçada da rodovia. Eles saíram do carro. O irmão Brana chegou lá, pediu para que as pessoas se afastassem e falou a palavra e disse: menino, levante-se. E o menino ressuscitou. Estava morto, já tinha algumas horas ou alguns tantos minutos, eu não me lembro. Mas o menino ressuscitou e ficou de pé e ficou perfeito. O que ele dizia acontecia? Mas se houver entre vós um que seja um profeta, eu, o Senhor, falarei a ele. E se aquilo que ele diz acontece, então aquele sou eu. Aleluia! Olha aqui, ó, parágrafo 148 da mensagem Futuro Lar. E se aquilo que ele diz acontece, então aquele sou eu. Porque ele não está expressando seus próprios, ele está expressando meus pensamentos. Olha aí, ó, a cabeça, a pedra de coroa, a cabeça estava ali dizendo: pés, faz isso, ande, faça isso, faça aquilo. Estava falando com ele. William Brana, diga isso. Era ele, a cabeça, controlando a igreja. Ele é a cabeça da igreja, estava controlando a igreja. E o profeta estava agindo de acordo com a cabeça. O irmão Branco está dizendo: ele está expressando meus pensamentos, meus atributos, são as coisas que hão de vir. Uso sua boca para expressá-los, e após dizê-las, elas têm que acontecer. Os céus e a terra passarão, mas minha palavra nunca falhará. Aleluia! Vamos ficar de pé, irmãos. Essa palavra nunca falhará. Aleluia! Aleluia! Por isso que eu digo, leiam a mensagem, leiam a Bíblia, porque essa palavra nunca falhará. Qual é o seu problema? Diga, qual é o seu problema? Coloque o seu problema em Deus. Coloque esse problema em Cristo, porque essa palavra nunca falhará. Aleluia! Vamos orar, irmãos. Depois de orar, vamos cantar um hino. Alguém já prepara aí. Vem aqui cantar um hino bonito. Nós estamos num caminho muito bom. Nós estamos caminhando muito bem nessa questão de hinos. E eu estou muito feliz de ver o empenho das meninas, de todos vocês, de todos. Eu também quero me ajudar nisso também. E se eu puder, da forma que eu puder ajudar. E estamos num caminho muito bom. Viu? Continuem, meninas. Estou treinando, tocando violão, né? Treinando, indo lá no curso, fazendo a aula de vocês, ensaiando. Isso é muito bom. E é esse nosso tempo mesmo, de louvar a Deus, de engrandecê-lo pela verdade que Ele nos tem revelado. Amém. Vamos orar, e depois que eu orar, vem alguém aqui cantar um hino bem alegre. Vamos cantar bem alegre. Vamos fechar nossos olhos. Pai Celestial, com as mãos levantadas, te agradeço, porque o Senhor tem sido nosso Deus. Ó Deus, que diríamos nós, Pai? Que podemos dizer, que podemos falar, ó Deus, diante de tão grande salvação que o Senhor nos tem dado? Se não agradecer ao Senhor, ó Deus, por tudo que tens feito, pela palavra revelada em nossos corações, porque nós não somos nada, Senhor. O Senhor poderia ter passado de nós. O Senhor poderia, ó Deus, revelar isso a qualquer pessoa nesse mundo e nos deixar de lado. Porque quem é o homem para que Deus se lembre dele? Ó Pai, mas o Senhor se lembrou de nós. Tua graça, Tua misericórdia tem sido por nós, Pai. E nos tem, ó Deus, tocado com esta palavra. Muito obrigado, Senhor. Senhor, receba os nossos louvores. Receba, Senhor, a nossa glória, Senhor. Receba, Senhor, a honra, Pai. Com as nossas vidas aqui, te honramos, Pai. Te louvamos pelo Deus que o Senhor é para nós. Em nome de Jesus Cristo, se há algum irmão, ó Deus, que ainda não entendeu algum detalhe dessa mensagem, possa o Espírito Santo, ao ele ler a mensagem em casa, ao ele estudar a mensagem em casa, possa o Senhor revelar isso a ele, possa ele e ela regozijar em Cristo e saber que tudo está cumprido e que nada mais se espera neste mundo,
Mas, ó Deus, o Senhor já tem cumprido a sua palavra e nós descansamos na sua palavra. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos para a sua glória. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém.